Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara. Nesta aula eu vou começar com vocês um treinamento básico que eu vou ministrar aqui no YouTube, até porque eu estou preparando um treinamento mais completo para dispor lá na plataforma da Udemy. Porém, eu quero nivelar todos os conhecimentos, tenho certeza que muitos já conhecem isso que eu vou mostrar aqui, já sabem trabalhar, mas a intenção é passar aqui para vocês aqueles comandos comuns do NX. O que são comuns do NX? Aqueles comandos que você tanto pode utilizar no CAD, no CAM, no Assembly, certo? Então a ideia é passar essas noções básicas. Então por isso que eu chamei esse treinamento de NX-CAD 1969 Operações Básicas, tá? NX-CAD porque nós vamos estar trabalhando no ambiente de CAD, mas como eu disse para vocês, esses recursos vão funcionar em outros ambientes também. Beleza, pessoal? Então, nessa primeira aula, eu quero mostrar para vocês aqui algumas funções da Tab File. Né? O NX tem as tabs, né? Que são tá ali dentro da Ribbon Bar, e a gente vai começar com essa Tab File aí, beleza? Então, tá mostrando aqui para vocês ó, o que nós vamos ver. New, Open, Close, Preference, Import, Export, Utilities, Execute, Help e Exit. Bom, essas opções, como eu já disse para vocês, tenho certeza que muitos já conhecem, tá? Mas existem algumas coisinhas que a gente vai tratar aqui que é interessante. Para quem está chegando agora, quem está iniciando seus estudos no NX, então vai ser bem interessante. E na versão 1969, nas próximas aulas que eu vou colocar aqui no YouTube, vocês vão ver que tem algumas coisas que é bem interessante. Justamente isso me levou a criar esse treinamento aqui para o canal, tá? Porque a versão 1969 ela está bem diferente, a interface, alguns recursos. Não diria bem diferente, mas tem alguns recursos diferentes e que a gente precisa ver. Beleza? Então vamos lá. Eu vou passar aqui para o NX e a gente vai começar então trabalhando com a tab File, beleza? Então essa tab aqui, pessoal, muitos dos comandos que tem aqui, alguns né, estão aqui abaixo, são os mesmos, e também aqui através do menu a gente tem o File, né, a gente também consegue acessar esses mesmos recursos, beleza? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês a Tab File, mas, obviamente, esses recursos vão estar aqui abaixo também. Então, vamos lá. Quando nós clicamos na Tab File, nós temos algumas opções. A gente tem aqui, ao lado, opções do menu, e aqui, por exemplo, nós temos os arquivos que abrimos recentemente, temos na parte de Preference, o Assembly Load Options, tá? Que vai estar aqui. Quando nós temos um arquivo novo aberto, essas opções são diferentes. Então, por exemplo, nesse primeiro recurso que a gente vai usar é o New. Então, percebam que também temos um atalho, Ctrl N, tá? Se você aí no teclado digitar Ctrl N, ele vai executar o mesmo comando que nós vamos fazer agora. Então, vou clicar aqui em New e vai abrir para nós aqui, ó, aquela conhecida tela de templates. Então, a gente tem aqui vários templates. Para nós não vai fazer diferença qual template que nós vamos abrir. Lógico que nós vamos trabalhar nesse momento com o model, porque é o ambiente de CAD. Então nós vamos deixar essa opção aqui. Nessa tela a gente tem a escolha do template, nós temos para setar o nome do arquivo que não é necessário e nós temos também em qual pasta nós vamos salvar esse arquivo, tá? Então nesse momento não vamos nos preocupar com isso, tá? Você poderia deixar setado aqui qual a pasta que você vai salvar esse arquivo, e também poderia colocar um nome. Mas esses recursos a gente pode acessar tudo através dessa opção Name. Se você clicar aqui, você vai localizar aí um diretório onde você quer salvar. Por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, arquivo 1, tá? Arquivo 1, e dar um OK, percebam que o nome do arquivo vem para cá e o caminho vem para cá. Beleza? Eu vou dar um reset aqui porque nós vamos manter o padrão, eu não vou salvar esse arquivo, só vou dar um OK. Esse model é porque ele está copiando de um template e nós não vamos salvar, tá? Eu só vou abrir esse arquivo para a gente ver as mudanças. Vou dar um OK. Pronto, abrimos um arquivo. Esse arquivo está em memória, ele não foi salvo, tá? Lembrando, quem já fez os meus treinamentos sabe que o NX, eu já falei várias vezes, ele trabalha sempre com templates. Então o que nós fizemos aqui foi carregar um template que já existe no NX, carregar todas essas propriedades para o nosso ambiente de trabalho, mas só vai realmente existir esse arquivo depois que nós salvarmos ele. Nesse momento, o NX só fez uma cópia de um template e trouxe para cá, beleza? Bom,
Nesse template, percebam que nós temos algumas mudanças. Agora a gente já tem os arquivos, né? Os arquivos não, os comandos, né? Porque a gente está no ambiente de modeling, aqui em cima ele mostra. E aí ele abre outras tabs para nós aqui, ó. Ribbon Bar, é essa barra aqui em cima, ó, que ele tem as tabs. Para quem não sabe, né? Para quem não conhece, então, isso aqui já vem, eu acho que da NX 9 ou 10, se eu não me engano, já vem com essas tabs aqui, que também foi muito utilizado nos softwares da Microsoft, tá? Eu acho que foi a primeira empresa que lançou essa Ribbon Bar aqui. Enfim, vamos lá. Então, aqui, se nós clicarmos agora... um detalhe, percebam que nas outras tabs, ele abre os recursos aqui dentro, ó, dentro da Ribbon Bar, beleza? Não é um menu, e sim, são recursos que vão abrindo aqui na Ribbon Bar. Quando nós utilizamos, eu vou voltar aqui para Home, quando a gente clica na File, na Tab File, ele abre um menu. Então percebam aqui, ó, agora que nós estamos em um arquivo, né, nós abrimos um arquivo novo, ele abriu para nós aqui essa opção, tá? Onde nós temos o Start, que mostra para nós outras aplicações que nós podemos abrir, certo? Aqui são outras aplicações que nós podemos abrir, estamos aqui dentro do Modeling, mas nós podemos abrir o Sheet Metal, Shape Studio, Drafting, obviamente alguns eu não tenho licença, né? E Applications, aqui vai aparecer todas as aplicações disponíveis para o NX Design, aí ele vai estar organizando aqui todas as opções de Design, Document, então vai ter aqui também PMI, o Drafting, Manufacturing, então vai ter as opções de manufatura, enfim, Simulation, vai ter aqui as opções de simulação, e aí por diante, tá? Então tá tudo categorizado aqui, tudo bonitinho, beleza? Então abrimos a Tab File, nós temos essas opções, e aqui ao lado também já mostra para nós alguns padrões, tá? Alguns comandos padrões. Assembly, se não estiver mostrando aqui, ó, tá? Na tab, percebam que eu tenho ali, ó, tá? Então, porque está marcado. PMI, se a gente marcar, aí vai aparecer o PMI aqui também, certo? Essas opções são interessantes você saber, porque às vezes o Assembly pode estar desligado, né? Eu vou desligar aqui o PMI também, ó, e aí não tem, ambos, né, não estão mais aqui na Ribbon Bar. Mas é só vir aqui no File e ligar. Vou ligar só o Assembly nessa vez, tá? Perfeito. Seguindo aqui à frente, nós temos então as opções que já vimos anteriormente ali, que apareceu, né? E aí nós vamos aqui, o New, vocês viram que nós criamos um arquivo. Beleza, né, pessoal? Nada de demais, é como criar um arquivo em qualquer outro software, nada de dificuldade de fazer isso. Obviamente, só vou clicar aqui novamente para salientar para vocês os templates, né? Depende do template que você vai trabalhar. Nós estamos no Model, mas tem o Manufacturing, né? DMU, tem vários outros templates, Drawing, e aí você pode estar selecionando aqui o template que você vai trabalhar, beleza? Mas em todos eles a interface de trabalho é a mesma, você vai definir o nome e o local onde você vai salvar esse arquivo, beleza? Vou cancelar. Então, a opção New da Tab File a gente já viu, super simples, né? Depois nós temos a opção Open, que aí permite abrir um arquivo, tá? Que também não é nada difícil, é super tranquilo, e a gente consegue trabalhar de forma muito, mas muito tranquila mesmo. Para a gente trabalhar com essa opção do Open, eu tenho um arquivo, eu mandei para vocês, é um arquivo pesado, tá? Então, se demorar para abrir para vocês, aí não tem problema. Aguardem abrir, que ele vai abrir. É uma montagem que eu transformei toda num step para a gente ter um único arquivo e ficar mais fácil de trabalhar, beleza? Vamos aqui no File, Open, também tem o atalho Ctrl+O, tá, que vocês podem estar utilizando aqui. Nós vamos abrir, eu tenho esse arquivo aqui, é o modelo 01, e a gente pode abrir o parte 01 STP, que é um arquivo STEP, tá? Eu já salvei ele aqui, mas a gente vai abrir o STEP que eu mandei para vocês. Vamos dar um OK. Aqui é porque ele já está aberto, vou dar um OK para ele abrir. E aguardem carregar. Como eu disse para vocês, ele é um arquivo de um certo tamanho, tá? Então vai depender muito do computador de vocês, para ele demorar mais ou menos, certo? Então percebam que a gente tem vários corpos aqui, ó, vários sólidos, tá? Por isso que ele pode demorar um pouquinho mais para abrir aí, tá? Mas não é nada demais também. Bom, vamos lá. Então temos esse modelo aqui, abrimos um arquivo, percebam que nós abrimos um arquivo que não é PRT, certo? Isso é importante vocês entenderem. Nós abrimos um arquivo que não é a extensão nativa do NX, a gente abriu um arquivo STEP. Então, não significa que para mim abrir através do Open, né, File Open, precisa ser um PRT.
Digamos que o mais convencional seria isso, tá? Quando a gente vai no File Open, é a gente abrir um arquivo nativo daquele software, seja ele qual for. Pode ser o Microsoft Word, Excel, mas se aquele software lê nativamente aquela extensão, você também pode estar utilizando aí a opção do File Open, beleza? Bom, então abrimos esse arquivo. Difícil de fazer? Não, vocês viram que é super fácil, né? Eu vou fechar aqui novamente, ó. Vamos dar um close. Se você quiser, não precisa fechar, tá? Eu vou aqui no File. Se a gente entrar no Open, eu quero só falar para você sobre algumas situações aqui. Por exemplo, vocês viram que o arquivo que nós abrimos é uma montagem, tem muitas peças, tá? Só que eu transformei tudo num arquivo step, né, para a gente abrir sem se preocupar com algumas situações que nós precisamos ter de preocupação quando realmente é uma montagem. Essas opções estão aqui, ó, no Options, tá? Dentro de Options, nós, obviamente, vamos escolher o que nós vamos abrir. Nesse caso, a gente está tratando de um arquivo de step, então percebam, ó, é importante vocês entenderem que dependendo da extensão que vocês estão selecionando aqui, ó, vai mudar essas opções. Então no step eu só tenho essas opções. O que eu quero abrir, por exemplo? Curva, Surface, Solid, PMI, caso exista ali, sistema de coordenadas. Obviamente que tudo que você colocar aqui para abrir, quem exportou também deve ter selecionado. Não adianta, por exemplo, eu selecionar PMI, se o software que criou isso não tem o recurso de PMI, ou pode até mesmo ter, mas na hora de exportar o cara não selecionou essa opção. Tá? Então não vai vir os PMIs, não adianta de nada. Beleza? Agora eu vou trocar aqui, ó, por exemplo, para Part Files e vou clicar em Options. Percebam que muda a janela. Tá? Então isso é importante você prestar atenção, porque muitas vezes às vezes eu recebo suporte, mas eu fui abrir o arquivo e não tem essa janela. Gente, a gente só precisa tomar cuidado com o tipo de arquivo que eu estou abrindo aqui. Isso é importante, prestar bastante atenção nessa opção aqui. Qual o tipo de arquivo que eu estou abrindo? Tá? Aqui é o nome do arquivo que eu posso selecionar ou digitar aqui, tá? Que ele já vai selecionar, se tiver muitos arquivos aqui, né? Eu vou digitando, ele vai mostrando para a minha lista. Agora nós escolhemos o part e aí ele permite, olha só, Assembly Load Options. Aqui nós estamos preparando o NX para abrir um assembly. Nessa situação, ele está dizendo para mim que ele vai carregar from folder, ou seja, está tudo aqui dentro, está dentro dessa pasta aqui, o modelo 01. Não adianta ter componente fora dessa pasta que não vai carregar, porque eu estou te dizendo que é from folder. O NX entende que todos os componentes da montagem estão dentro dessa pasta aqui. Se estiver fora, ele não vai carregar. Eu tenho outra opção, a saved, que é como ele foi salvo, certo? Essa opção, a saved, pessoal, eu já tive problema, até mesmo com o from folder não, porque os componentes estão tudo dentro, tá? Mas o as saved, eu já tive problema quando estamos trabalhando em rede, tá? Vamos supor assim, ó, você tem um servidor de arquivos, tá? E aí você tem o computador 1 até o 5, tá? São 5 computadores e um servidor onde estão os arquivos. Os 5 computadores acessam aquele servidor, beleza? Mas aí o projeto foi feito, a montagem foi feita no computador 1. E aí salvou, tá lá a montagem toda no servidor, tá? E aí o computador, por uma razão lá, o computador 3 vai abrir essa montagem. Quando ele vai lá, ele seleciona a montagem, coloca aqui como as saved. Porém, eu já tive problema de, quando eu abri no computador 3, por exemplo, alguns componentes não abri, dá algumas mensagens que eu preciso recarregar. Enfim, tem uma certa dorzinha de cabeça, tá? Então, essa opção, a saved, diz para o NX que é para abrir exatamente como ele foi salvo, mas eu não estou afirmando para vocês. O que eu estou dizendo é que eu já tive problemas, tá? Já tive problemas de salvar e tentar abrir num outro computador e deu mensagens que eu tive que recarregar alguns componentes. Então, esse as saved, tá? Eu utilizo ele muito, mas quando eu vou abrir no mesmo computador, tá? Fiz no computador 1, salvei lá no servidor. Quando eu vou carregar esse assembly, eu venho aqui e coloco as saved, tá? Que aí, mas lá no computador 1. Se eu abrir no computador 2, no 3, no 4, no 5, eu sei que eu vou ter uma dorzinha de cabeça, tá? Mas isso é uma questão de rede, às vezes, talvez não seja nenhum problema do NX, mas sim da rede. Enfim, tá? Só estou comentando isso aqui porque vocês podem ter esse problema também. E aí a gente tem a opção de From Search Folders, tá? Eu posso dizer para ele aqui, ó, quais são as pastas que ele vai procurar. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, tá? Isso aqui a gente pode ver mais adiante,
porque aqui a gente está tratando de assembly e a ideia não é tratar de assembly com vocês, tá bom? Mas aqui você pode colocar uma lista de pastas, tá? Você pode vir aqui, selecionar a pasta, que ele vai colocar uma lista aqui, e quando ele for carregar esses componentes, ele vai ler todas essas pastas e ver se o componente está lá. Se o componente tiver, ele já carrega para montagem, tá bom? Mas o padrão aqui é from folder mesmo. E essas opções aqui são todas para trabalhar com assembly, então não vamos perder tempo, não vamos tornar essa aula longa, porque aqui são configurações para assembly mesmo, beleza? Mas eu queria mostrar isso para vocês, ó. Depende do tipo de arquivo que você vai abrir aqui. Por exemplo, eu vou colocar agora aqui um IGES, e aí nós vamos clicar em Options. Percebam que as opções mudam aqui, certo? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima, porque o menu some, né? O menu é muito grande, então, ó, as opções para Solid. Para Solid, né, nem tem opções para a gente trocar. Deixa eu ver aqui, Step. O Step a gente já fez. Um CATIA. Tá? Temos algumas opções para trocar aqui. Então, depende do tipo de arquivo que você está abrindo aqui, aí vai mudar as opções aqui para você trabalhar. Beleza? Então, esse é a opção Open. E no Open a gente já abriu um arquivo. Joia? Agora, nós temos esse model1.prt. Se você não fechou aquele arquivo, não tem problema. Pode manter ele aberto. Nós vamos agora trabalhar com o import, tá? Então vou vir aqui no File, nós vamos trabalhar aqui com o import. Nós vamos ver essas outras opções, mas primeiro eu vou utilizar aqui o import, porque essa é uma opção que traz muita dor de cabeça aqui para quem está iniciando no NX, tá? Import, eu tenho aqui várias opções, tá? Aí, primeira coisa, pessoal, eu pergunto para vocês agora, qual é o tipo de arquivo que eu tenho lá salvo e que a gente abriu anteriormente? Qual é o tipo de extensão do arquivo? Nós temos um STP, que é um step. Então, se eu quero importar esse arquivo, eu não posso botar um import part, por exemplo, ou Parasolid, CGM, VIR-ML. Não posso, pessoal. Eu tenho que selecionar o arquivo exato, o tipo de arquivo. Eu tenho que entender disso. Eu tenho que entender de extensões. A extensão é o que informa para o computador que tipo de software é que abre aquilo ali. É como se fosse o RG do arquivo. Tá? E se eu tenho o software instalado, automaticamente ele já vai abrir, porque ele é nativo daquele software. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai ter que escolher aqui a opção Step. A opção comum e mais comercial não está aparecendo aqui para vocês, pessoal, mas é a opção... pode ser essa Step 214 aqui, ó, mas tem a 242, tá? Mas vamos usar aqui a Step 214, que é o que vocês estão vendo aí, tá? São as opções mais comuns. Vou clicar aqui no Step 214 e aí vai abrir essa janelinha de configuração. Nessa janelinha eu vou selecionar aqui, ó, Step 214 File, vamos lá naquela pasta, tá aqui ele, ok. Percebam que não tem outra opção, é somente Step, certo? Vou dar um ok. E aí eu defino, ó, o que eu quero importar desse arquivo, curvas, surfaces, sólidos, PMI. Você pode colocar essas opções, desmarcar ou marcar, que aí você vai informar para ele o que você quer que, desse arquivo step que você está importando, o que você quer carregar para dentro do NX, tá? E aí nós temos aqui essa opção que também é importante, ó. Work part, new part. Import to. Para onde você quer importar isso? Para parte de trabalho, work part, que é esse arquivo aqui, ou para uma new part? No meu caso, obviamente, eu vou utilizar aqui a opção work part, para ele importar aqui para dentro. Beleza? Feito isso, vou dar um ok. E vamos aguardar agora, porque o NX ele vai fazer toda a leitura daquele arquivo lá, né, vai ver se for, por exemplo, exportado de um outro software, então tem que fazer toda a conversão desse step para abrir aqui dentro do NX, beleza? Prontinho, ó, carregou e aí está o arquivo. Bom, qual é a diferença? Percebam que dentro do model, aquele arquivo que nós criamos através do new, nós temos o arquivo step, toda a montagem que estava em step aqui. Beleza? Então, também vimos outra forma de trabalhar. E o processo é o mesmo para qualquer um tipo de arquivo aqui, pessoal. Import, parte. Se você quer importar uma parte, tá? A gente geralmente vai trabalhar numa montagem ou algo do tipo, quer importar um arquivo que já existe aqui para dentro, né? Se for do NX, um PRT, é import part. Se você salvou em Parasolid, ou então se o seu cliente ou a empresa que você trabalha tem um modelo que está em Parasolid, então é a opção Parasolid. Mas todos eles vão fazer a mesma coisa. Aqui, ó, vai pedir aonde que está o Parasolid. Percebam novamente que não tem outra opção, é Parasolid
e como dentro dessa pasta modelo 1 eu não tenho um Parasolid, não está aparecendo nada, tá? Então, o processo de importação é o mesmo para qualquer tipo de arquivo aqui, ó. Ah, eu quero abrir um DXF do AutoCAD, tá aqui, ó, AutoCAD, DXF, DWG. Eu vou poder importar essas duas extensões do AutoCAD. Eu quero importar, por exemplo, um arquivo STL, tá aqui, eu posso abrir um STL, tem o OBJ, que é uma extensão muito parecida com STL. Então, o processo é o mesmo. Se eu clicar aqui, eu vou ter que especificar onde está o arquivo para importar, beleza? Espero que fique bem claro isso para vocês, que a importação é super, super tranquila, tá? Não tem mistério, beleza? Bom, pessoal, para essa aula já não ficar tão longa, porque ela já está bem comprida, eu vou mostrar para vocês agora a opção de Close, tá? Que também é uma opção que a gente usa muito aqui, e aí a gente continua na próxima aula com o restante do conteúdo. Vamos aqui no File, e aí nós temos a opção Close. Dentro da opção Close, nós temos algumas variantes, tá? Mas olha só, eu vou falar aqui para vocês e vocês podem fazer testes depois. Algumas vocês vão precisar de mais partes abertos, mais arquivos abertos, tá? Então, Selected Parts, ou seja, você vai selecionar uma parte para fechar, tá? Nesse caso eu tenho só uma parte, tá? Então não vai fazer muito sentido. Ele está dizendo aqui, ó, Closed Select Parts and Keep the Session Running, ou seja, ele fecha o arquivo selecionado e mantém a sessão aberta. A sessão é o ambiente, o NX aqui, ó. Então se você tiver outros arquivos aqui, ele vai fechar um arquivo e vai deixar a seção do NX aberta. O NX vai continuar aqui na tela. All Parts vai fechar todas as partes. Tudo que tiver aberto de arquivo aqui, ele vai fechar. Ah, mas se tiver algum arquivo que não foi salvo ainda, ele vai perguntar? Vai perguntar sim. Ele vai perguntar se você quer salvar aquele arquivo, as mudanças e tal. Save and Close. O próprio nome já está dizendo, né? O texto aqui já diz, salva e fecha. Eu estou com esse arquivo aberto. Então, se eu colocar Save and Close, eu vou primeiro salvar as alterações e fechar, beleza? Save As and Close. Save As, vou salvar como, vou dar um nome para ele e fechar. Tá? A diferença entre esses dois é que aqui ele salva no nome que já existe, no caso, o model, ele se já tivesse salvo, tá? O model 1 não está salvo. Se eu clicar aqui, ele vai me pedir aonde eu quero salvar e qual o nome do arquivo. Porque o model, isso aqui, ó, o model 1 é uma cópia do template que a gente fez, mas a gente não salvou. O arquivo está só em memória, tá? Então, se eu entrar aqui no Closed e clicar em Save and Close, ele vai primeiro me perguntar, vai abrir uma janela lá, para onde você quer salvar, qual o nome do arquivo, e depois ele vai fechar, tá? Save As, aí sim vai fazer, nesse caso, nesse arquivo aqui, ó, os dois vão funcionar igual, porque aqui não foi salvo o arquivo ainda, e aqui eu vou salvar um novo. Então, ele vai me perguntar qual o nome, aonde eu vou salvar, e depois ele fecha. Save All and Close, por exemplo, tem 10 arquivos abertos, tá? Mas eu fiz alterações em 4 ou 5 ali e tal, então eu posso dar um Save All, salva tudo e fecha tudo, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Save All, salva tudo e fecha o NX, né? Exit, tá? Essas outras opções aqui eu nunca utilizei, mas Close and Reopen Select Part, você vai fechar o arquivo e vai poder selecionar uma parte para abrir, tá? Então, não sei qual a vantagem disso. E aqui ele vai fechar e reabrir todas as partes modificadas, tá? Então, são as opções que nós temos aqui dentro do Closed. Então, por exemplo, nesse caso, dentro do Closed aqui, eu vou colocar a opção de All Parts. Aí ele vai nos perguntar se você quer salvar as alterações do Model 1. Não, não quero. Vou dar um No. Se você quiser se salvar, tá? Yes, Save and Close. Você clica nesse botão. Se você não quer salvar, clica aqui em No Close. Ou então cancelar, que ele não fecha, ele mantém o NX do jeito que está aí. Tá? Eu vou colocar Close, No, eu não quero salvar, e fechar, Close. E aí ele vai fechar o NX para nós. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido tudo que a gente viu nessa aula. É uma aula bem básica, mas para quem realmente está começando no NX. Na próxima aula a gente dá sequência e vamos ver as outras opções do menu, da Tab File, né? Um grande abraço e até a próxima.